Salve família! Ó, não sei vocês, mas aqui no Podfá Records a gente já está no clima de São João. Já tô aqui, ó, sentindo aquele cheiro de fogueira no ar. E eu espero que você aí de casa já tenha escolhido o look, já tenha feito a lista do mercado para fazer o quentão, já tá se preparando o quê? Para as brincadeiras dessa festa tão importante para nossa cultura brasileira. Que aqui no Reverso, hoje a gente vai homenagear um dos grandes mestres dessa festa, Luiz Gonzaga, com forró de cabo a rabo. É impossível não pensar em como a música e o estilo andam de mão dadas. O disco de hoje mostrou como a autenticidade e a ousadia pode permear, ó, por décadas. E quando eu penso sobre tudo que passa por gerações, eu penso muito no jeans. E é por isso que a Por Jeans está comigo em todo episódio do Reverso, para mostrar que existe ritmo que não sai de moda. E não tem como a gente falar do Rei do Baião sem chamar o comandante do forró, Xande Avião. Que comparação, viu? Fiquei sem jeito agora. Não acredito que você tá aqui, jeito. Cara. Obrigada, Obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Pô, ainda mais falando dele, né? Que é nosso rei. Seu disco favorito, Forró de Cabo a Rabo, 86? É meu disco favorito, porque assim, ele não é só por causa das músicas, é o que me remete. Meu pai trabalhava muito, tem até uma música, depois vou contar a história dela. Meu pai só passava o domingo em casa. E quando ele chegava domingo, ele chegava de manhã, era sagrado ele botar esse disco. É mesmo? É sagrado todo domingo. Ele botava o disco, ia tirar a barba e ficava ouvindo. Eu ficava ouvindo a música. Eu era muito pequeno, mas lembrava disso. Por isso que eu sei o repertório inteiro aí. Então por isso que eu lembro desse disco como é como se esse disco fosse a ponte entre eu e meu pai, que eu passava a semana sem ver ele, e no domingo a gente tava junto, ouvindo isso aí. Então quando você ouvia essa música, você sabia que seu pai estava em casa? Exatamente. É isso que me remete. Quando eu ouço a música, eu lembro dele. Eu sei que você é uma enciclopédia musical. Você tá me deixando sem jeito aqui, viu? Eu sei, cara. Vou te botar pra cima. Obrigado. E aí eu queria saber, dentro dessa enciclopédia aí, que lugar Gonzagão ocupa no seu coração? O top 1. Top 1. O top 1, tô até emocionado aqui. O top 1 porque foi, assim, meu pai é um cara que não é músico, não toca nada, mas eu desconheço alguém mais musical, né? Porque assim como eu tinha um disco do Luiz Gonzaga, tinha disco do Trio Parada Dura, que é um sertanejo, não tem nada a ver, tinha Alcimar Monteiro, vinha Dominguinhos, vinha Alcione. Então ele me encheu de uma coisa que eu não sei se era de propósito, é porque ele gostava de ouvir isso, eu ficava ouvindo. Eu achava bonito aquilo, tinha música que eu não gostava, lógico, mas a maioria das músicas que ele tocava, que ele botava no disco, eu gostava. Então, ele era o meu melhor DJ, digamos assim, né? Tudo que ele colocava, eu gostava da melodia, gostava do som, Altemar Dutra, Fernando Mendes. Então, eu acho que foi aí que eu aprendi. E depois, quando eu já estava maior, lá morando em Apodi, com 15 anos, eu comecei a trabalhar em rádio, eu era locutor de rádio. Então, eu era o DJ, então eu tinha né? Não é como hoje. Eu acho que se eu trabalhasse numa rádio hoje, eu ia ficar doido. Lá, quando eu trabalhava em rádio, era 4 aparelhos de CD, eu colocando o CD e MD. Então, você tinha que fazer na hora a troca de música, né? Não é como hoje, você aperta o computador e vai. Você fazia na mão, manual. DJ manual. Mesmo. Tinha que apertar a vinheta da rádio, falar a hora, botar a música e por aí. Então, acho que por isso que eu conheço tanto de música, né? Pelo menos de ouvir. E você, antes de estar trabalhando na rádio, você nasceu em Rio Grande do Norte, Sim. Mas você passou parte da sua infância em Exu, que é a terra do Rei do Baião. Exatamente. Meu pai trabalhava em construtora e, assim, a construtora, quando vai para alguma cidade, todo mundo que trabalha em construtora tem que ir. Então, desde os meus 2 anos de idade que eu mudei, eu já morei em Petrolina, já morei em Exu, já morei em Mossoró, em algumas cidades, né? E quando eu completei de 8 para 9 anos, a minha mãe botou o pé na porta e falou assim, esse menino tem que estudar, não tem como mais ele... E meu pai ficou viajando e a gente parou no canto que foi em Mossoró e depois foi que eu cheguei em Apodi, que eu me considero a minha cidade, né? Então, eu via só rodando. Então a gente rodou muito lugar para poder chegar até aqui. E você trombou o Gonzagão em algum lugar, alguma ruazinha lá? Com certeza. Logo quando ele ficou bem debilitado da saúde dele, ele terminou os dias dele em Exu. Então todo domingo era sagrado ele ficar na calçada tocando sanfona. Você tá brincando? Exatamente. Ele parava a cidade ficava na frente da casa dele lá e ele lá tocando. Me conta mais disso. E meu pai me levava para isso. Então meu pai tem uma foto com ele, que até hoje eu peço ele não me dê essa foto, para poder mandar pro museu, né? Mas meu pai não me entrega. Meu pai disse, quando eu morrer, você pega, mas não dou, não. Aí todo domingo era sagrado, a gente ia pra casa do Luiz Gonzaga pra ver ele tocar. Nossa. Todo domingo era sagrado. E ele saía ficava sentado na calçada, na cadeira do balanço. Só dele, quase sozinho. Contando história. Ele e a irmã dele, que hoje é quem toma conta do museu. Eu era muito novo, mas eu lembro da figura Luiz Gonzaga como se fosse um rei na cidade. E realmente são 6 anos, né? 6 para 7 anos. Qual que é a história favorita, assim, dele, que você já ouviu? Do Luiz Gonzaga? O cara é um livro de histórias, né? Mas o que eu acho mais legal dele é que ele saiu fugido de Exu, aquela história do filme é verdade, ele queria ficar com a filha do fazendeiro. E ele foi pro exército, né? E pra você ficar no exército tinha que fazer uma coisa, ou tocar, e pediram pra ele fazer um si bemol. Ele não soube dar nota si bemol, né? Ele disse que não sabia onde era a nota
E rapaz, você não sabe tocar nada não, botou ele pra fora do exército. Até o dia que ele morreu, ele falou que não tinha aprendido a dar o si bemol. É uma das histórias dele que é muito legal. E se fosse para você apresentar o Brasil usando apenas uma faixa desse disco, qual que você acha que você apresentaria? Que pergunta, viu? Vê aqui. Essa é difícil. Tem tanta música boa aqui. A música que eu tava falando que eu ia falar pra tu é essa aqui, Rodovia Asa Branca. Essa Rodovia Asa Branca é a rodovia que liga o Ceará ao Exu. E quem fez essa rodovia foi meu pai. Na construtora que ele trabalhava. Então, Caramba. meu pai conheceu o Luiz Gonzaga através disso aqui, que tem essa música que é Rodovia Asa Branca e também essa aqui que é Viva Meu Padrinho, que é... Porque o Luiz Gonzaga, ele é pernambucano, mas ele tinha muita ligação com o Ceará. Verdade. Por ser ligado, por ser perto, né? Morou em Fortaleza, morou no Crato. Então, essa música aqui, Viva Meu Padrinho, e essa Rodovia Asa Branca é que eu gosto mais porque me lembra meu pai, que ele estava trabalhando lá, enquanto o Luiz Gonzaga foi lá falar com a galera, entendeu? Tava todo mundo trabalhando, fazendo o asfalto, e o Luiz Gonzaga foi lá falar com todo mundo. Por isso que ele conheceu meu pai. Cara, é muito louco, porque existem músicas... Eu acho que a música, no geral, tem esse poder de conectar você a uma época que eu vejo você falando, na minha cabeça eu já desenho isso, assim. Eu fico desenhado na cabeça o que passou. E o tanto de coisa, de história da música que você tem, mas quando a gente ouve Luiz Gonzaga, você volta aquele menino. Exatamente. Eu acho Do que a música que eu começo. mostraria pro Brasil aqui é a primeira, que foi tipo assim, quando o Aviões nasceu, a gente estourou com uma música de duplo sentido. E o Luiz Gonzaga gostava muito disso, como Genival Lacerda, como ele. E Forró de Cabo a Rabo é isso, né? Todo mundo acha que é um negócio, mas a música é a música carro-chefe do disco, e pra mim foi a que tocou mais, que é Forró de Cabo a Rabo. Se fosse Que é a mostrar, primeira, né? É a primeira, Forró de Cabo a Rabo. Já começa daquele jeitão. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Eu gosto muito de todas as capas de álbum dele. Eu acho linda uma que ele tá de perfil, que é azul no fundo. Mas essa a gente estava até conversando Olhando antes de óculos, gravar. Né? Que ele tá tocando, só que o óculos ele tá refletindo algo que a gente doidinha assim, né? Fica pensando que é uma escola, mas não dá pra saber o que é. E você me contou que essa sanfona, quem agora tá com ela? Dorival Dantas. Um dos maiores compositores, maiores compositores do Brasil, que é, assim, se eu tivesse para atribuir alguém depois de Deus para minha carreira, Dorival tem uns 60% de culpa, porque eu, quando eu vim pro Aviões de Forró, tinha outros cantores, eu era o terceiro cantor. Então eu cantava uma música no show só. Só que a música que eu cantava era Coração, para... Aí estourou pro Brasil todo, e a música do Dorival Dantas. Eu ouvi muito na minha vida, Era do Dorival, e essa sanfona ele conseguiu comprar. Ele conseguiu, tá com ele na casa dele. Eu já vi ela pessoalmente. E tem uma parada que é a construção do forró pra mim. Zabumba, sanfona e triângulo, né? Acho que esses três é talvez a santíssima trindade do forró. É porque naquele tempo, quando o Luiz Gonzaga começou a fazer show não, a tocar, a gente não tinha esse aparato que a gente tem hoje, né? Não tinha uma mesa de som digital, não tinha. Então, com essas três coisas, você consegue fazer uma festa de qualquer lugar. A gente, quando juntava um triângulo, usava bomba e uma sanfona, tava feito forró, sem som, só na voz mesmo. Então, eu acho que por isso que eu acho que é essa trindade, porque não precisava de microfone, não precisava de grandes estruturas, você fazia a alegria do povo só com aquilo que para nós já era muito. Né? E parece que preenche, né? Preenche. Acho que cada um deles tem esse... tipo assim... O triângulo é o mais atrevido. Quando você pega o triângulo, o bicho cobre tudo. Cobre a voz, cobre a sanfona e dá um balanço. Né? É muito legal. Qual a dificuldade de você cantar no gogó mesmo com esses três instrumentos no acústico? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Pelo eu contrário. acho que toda a voz de forrozeiro é forte, sabia? Você acha? Nossa, é uma coisa que emite, assim, sabe? Parece que a caixa de vocês traz um espectro, acho que de sambista e forrozeiro. Sambista, eu concordo. E a gente tava falando até numa questão da voz, deixa eu colocar aqui, ó, pessoal. A voz dele nesse disco, porque a gente tá falando que esse disco aqui, se eu não me engano, é o 41º, 41 da carreira dele. O cara lançou praticamente um disco em um ano de carreira, trabalhou muito, porque a gente não tá falando dessa época de streaming, de singer, né? Você vai no quarto e grava no Mac, né, a voz, aí era difícil. Era totalmente difícil. E esse disco, ele tá mais já velhinho. Tá, só você percebe pela voz, né? Exato, só que essa voz não tá ruim. Essa voz é marcante, Ele era muito afinado e tipo assim, eu não tive onde de um show dele, mas tinha tanta história no show dele que ele lhe prendia. Eu acho que a música era o mínimo que ele fazia, ele passava 15 minutos contando a história e depois entrava na música. E o que dele você se inspira para fazer seus shows? Eu acho do Luiz Gonzaga que eu me inspiro até hoje e passo para os meus artistas é querer mostrar o forró. Ter orgulho de falar de onde você vem. Que tipo assim, eu comecei a cantar no Aviões em 2002.
e ouvi algumas coisas que não gostaria de ter ouvido, de preconceito mesmo com forró. Então, imagina o que Luiz Gonzaga ouviu. Exato. Para chegar onde chegou, né? Então ele deu as caras, quebrou portas, né? Saiu chutando a porta e se tornou o rei do Baião, né? Então acho que eu levo de exemplo dele de sempre querer mostrar que a gente não é melhor do que nenhum ritmo. A gente é igual ao samba, ao pagode, ao funk, mas a gente quer respeito, porque a gente vem do Nordeste, é um pouco mais difícil, mas a gente é tão bom quanto qualquer ritmo. Acho que ele quebrou a cara aí, quebrando porta e deu certo, e eu tento fazer isso também. E ele também, acho que ele quebrou essas muralhas que a indústria aplica até hoje, de a música do Nordeste não vir pro Sudeste, né? Ele conseguiu tirar isso e também ser essa voz de alento e de confidencialidade com essas pessoas que migraram, né, do Norte e Nordeste do país para São Paulo, para Rio de Janeiro. Ele abriu as portas, né? Abriu as portas pro Fagner, abriu as portas pro Zé Ramalho, pro Alceu Valença. Ele trouxe uma galera lá do Nordeste para cá aqui. E assim, eu sou nordestino nato, de coração, e assim, eu não imagino a música brasileira sem o Nordeste, eu não imaginaria. O Brasil é gigantesco, tem artistas maravilhosos, mas quando eu penso em Djavan, Alcione, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, aí eu já paro aqui, opa, é muito pesado, é muito legal isso. Não estou nem falando de Caymmi, de Ivete, de Caetano, de Maria Bethânia. Vou falar que eu passo o dia inteiro. O que tem na água? Geraldo Azevedo, é muita coisa. Chico César, Zé Cabaleira, Ramalho. Vou passar aqui, eu passo o dia falando aqui. Exatamente. E fora os novos que estão saindo agora, né? Nossa, que tá demais também, que você faz parte disso, com certeza. Graças a Deus, obrigado. Tem uma coisa, né, trazendo esse paralelo dessa nova geração com a mais clássica, é que esse disco ele traz muito daquela malícia saudável do interior, aquela brincadeira, o flerte. É o duplo sentido, né? É o duplo sentido. E é uma coisa que o piseiro, o forró eletrônico também traz muito, assim. Tem. Como que esse método de composição dele influencia você, assim? É como eu falei, né? O primeiro sucesso do Aviões de Forró foi a música do duplo sentido. Né, que abre as pernas e sente em cima dela. Não é nada disso que você está pensando, é da bicicleta que eu estou. A gente começou assim, então o pessoal, isso tem forró, mas Luiz Gonzaga fazia isso. Forró de Cabo a Rabo é uma música assim, tem várias dele que fala sobre isso. Eu acho que é uma brincadeira do nordestino, é o jeito da gente brincar, de se comunicar, até de namorar no forró. A gente brinca, eu imagino que no tempo dele, para você chegar até uma menina, tinha que ser na brincadeira. Ou você era assim, ou era dançando forró. Não tinha jeito. Então acho que a gente herdou isso deles também. Que música que você acha desse disco, ou até da discografia dele, que você já ouve e já sente aquele cheiro de fogueira de São João? Hein? Tem tantas, cara, assim... Eu tava ouvindo ontem ele, mas assim, tem uma música dele que é muito triste, que não sei se você conhece, que ela não me lembra São João, mas assim, quando eu penso em Luiz Gonzaga, eu não sei como é que ele... Foi ele com Humberto Martins que fez a letra, que é a Triste Partida, que é quando acontece a seca do sertão que o cara vem embora para São Paulo, né? Sim. A música é quase um faroeste caboclo, tem quase 8 minutos, mas quando eu ouço essa música, eu me lembro do sertão, me lembro do que a gente passou, que eu também passei por seca, nunca passei fome, não vou mentir, mas por dificuldade a gente passou. Então quando eu ouço essa música, me remete da onde eu vim, da onde eu nasci. Eu nasci num lugar que não tinha energia, para tomar água, tinha que buscar na carroça. Então passei por tudo isso. Né? Graças a Deus, Deus me deu o dom de poder chegar na cidade mais rápido, mas eu imagino que meu pai passou, minha mãe passou para poder me criar. Né? Então não vou dizer que eu nunca passei fome, graças a Deus, mas eu sabia da dificuldade de plantar. Aí quando era seca, era confusão, porque não tinha um milho, não tinha um feijão, aí tinha que trabalhar mais para poder comprar e por aí. Então quando eu escuto Luiz Gonzaga, a música me remete ao sertão, independente de ser São João, não é a Triste Partida. Nossa, e essa música é realmente, você falou, faroeste caboclo, e é realmente você já ouviu ela isso, toda? assim, já. Meu sonho é fazer um filme daquela música. Então, dá pra imaginar, né, a forma como ele compõe, é um contador de histórias. É um contador de história, fala da menina que deixou a boneca, deixou o gato dela em cima do caminhão chorando, é pesada a música. Eu acho que isso faz muito sentido dentro dessa construção de quem mora no Nordeste, de quem vem, e que também traz para essas novas gerações. Sim. Eu faço parte de uma família, né, que vem do Nordeste. Sim, é o Brasil em pessoa, você. Isso. É mineiro com o Nordeste. O mineiro com o Nordeste. Tem Santa Cruz do Rio Pardo também, que é interior de São Paulo. Tem Alagoas. Então, eu
sou o Brasil inteiro, mas também existe muita gente em São Paulo que é filho ou neto de alguém do Nordeste. A gente lá no Nordeste fala que São Paulo é a maior cidade nordestina do país, né? Mas Eu sempre falo isso. As periferias brasileiras, as periferias em São Paulo tá lotadas de forró. Não, total. E de tudo, né? E quando você vem fazer show aqui também, movimenta demais. Eu acho que uma das pessoas que foi responsável por trazer esse afeto, essa perspectiva que a gente não teve esse acesso, foi esse cara aqui. Foi ele, com certeza. Ele quebrou barreiras, né? Tem a história dele lá no Rio de Janeiro, que ele esgotou os ingressos lá no teatro, e lá de fora tinha quase o dobro de gente que ia no teatro. Ele tocou pra fora. Aquela história é verdade também. É mesmo? Ele pegou a sanfona, virou o som pra fora e ficou tocando pra fora. Então ele era do povo, ele representava o povo. E eu acho que por conta disso, eu acho que virou também, todo mundo que faz sucesso, que é nordestino, vira quase esse herói regional, né? O que você acha que tem nas pessoas para olhar para você, para olhar para Luiz Gonzaga, para olhar para João Gomes, para olhar para Natan e falar assim, esse cara faz parte, sabe, da minha família, faz parte do meu orgulho de ser da onde eu sou? Eu acho que é a luta, né, que a gente enfrenta. Como eu falei, hoje a gente tem vários meios antigamente era muito mais difícil, né? Que a seca, a distância, para você tocar no Sul e Sudeste era quase impossível. Nos primeiros anos do Aviões eu vim para São Paulo de ônibus, né? Acho que ninguém fez. Poucos artistas fez isso. Era 3 dias. 4 dias. 3 né? dias, mas eu me sentia no céu, que eu nunca tinha saído da minha cidade, não conhecia capital nenhuma. E eu vim para São Paulo de carro, passar por tudo, Bahia, Minas Gerais, rodar até chegar aqui. Eu achava o máximo. Né? Depois a gente teve que vir de avião, porque tinha muito show, mas eu acho que quem mora aqui escuta a gente, quando a gente vem, eu acho que é a mesma sensação quando a gente vai fazer show fora do Brasil, que tem brasileiro lá que está há 5 anos sem vir aqui, 6 anos. A galera chora, lembra da onde nasceu, porque tipo assim, você pode estar na melhor capital do mundo, mas você nunca esquece de onde você veio, né? Acho que as origens é a comida, é o cheiro da casa, é o cheiro da mãe, da avó, as brincadeiras que você fazia. Eu acho que quando o pessoal daqui escuta a gente e sente isso, eu acho que esse cara é meu herói. Esse cara o cara tá trazendo a música de onde eu vim para onde eu estou. Acho que isso é mais ou menos por aí. E é muito doido a época que a música, você até falou, né? A época, de acordo com a época muda, a música ela é consumida de formas diferentes. Então o Gonzaga ele usava o Jeep, ele usava as rádios para alcançar esse retirante nordestino. E Aviões do Forró estourou muito por causa do CD pirata. Foi. E aí eu tava falando pra você, minha tia Claudete, a gente andava lá na feira de Itapecerica da Serra e só dava Aviões do Forró, e a gente comprava, estourou muito, assim. Vocês tinham consciência de que, assim como o Gonzaga, vocês estavam curando a saudade de casa de milhões de trabalhadores, milhares de trabalhadores que saíram do Nordeste? Assim, a gente não tinha noção, porque foi um negócio meio que meteórico, né? Aviões do Forró estourou em 8 meses. Não vou dizer que a gente sofreu para estourar, não vou dar um coitado. Assim, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Com 1 ano e meio a gente estava fazendo show no Rio e São Paulo. Olha só. A gente, a primeira vez que chegou no Rio, eu fui tocar na Rocinha. Eu nunca fiquei na minha vida. Eu não sabia que existia um negócio daquele tamanho. E o tanto de nordestino tem ali, você não tem noção. Né? Eu toquei na Rocinha, toquei no Rio das Pedras, e quando vim para São Paulo, teve uma casa aqui que tinha muito tempo atrás, que é a Porteira dos Pampas, que quebraram a casa inteira, para poder ver o nosso show. Né? Chupa que é de uva estourado na sua boca, quebraram a casa inteira para poder entrar, a gente saiu correndo, a confusão. Aí eu me senti um popstar. Né? Pô, uma banda de forró fazendo isso em São Paulo. Lotamos Patativa, lotamos tudo que era carro de show aqui. Então, de 2004 até 2012, Aviões do Forró virou uma febre nacional, né? Porque veio Coração, veio Chupa que é de Uva, veio quem é o gostosão daqui. Onde você passava no Brasil, aí foi aí que eu rodei. Os 27 estados do país eu fiz show já. Então, Aviões conseguiu fazer isso. Não era vontade minha de fazer, mas como estava estourado, a gente tinha que ir, porque vende ingresso. Naquele tempo vende ingresso. E era muito mais difícil porque não tinha internet. Né? Isso que eu ia falar, você deve ter ficado tipo em choque quando você chegou. Mas foi a pirataria que fez isso. E a gente, para combater a pirataria, a gente fazia o CD original, a gente dava, a gente não vendia. Por isso que estourou mais rápido, né? Tinha pirataria e a gente dando. Um e o outro se ajudando. Então não tinha como a gente não fazer esse barulho todo. Mas foi um negócio que eu não esperava, não vou mentir, foi um meteoro. E aí, anos depois, você vira esse comandante de forró, constrói a Vibe. Com esse monte de gente, né? Zé Vaqueiro, Mário Fernandes, Natan. Qual que era o grande propósito depois dessa bagagem toda que você levou? Assim, quando o Aviões estourou,
né? Todo dia aparecia um cantor querendo que eu fosse sócio dele. É mesmo? É, porque, assim, quem tá de fora acha que, não, vou colar no Xanda, vou fazer sucesso igual a ele. E não é assim, né? Eu falo até hoje para meus artistas que eu comparo a gente com os grandes times da Champions League, né? Com o Barcelona, com o Real Madrid. A gente dá a bola boa, dá o centro de treinamento, mas quem tem que fazer o gol é você. Né? Eu não vou chutar por você. Né? A gente faz tudo, fala o que é que não tem que fazer, fala o que é que tem que fazer, mas a gente não tem receita de bolo. Sucesso não tem receita de bolo. Então, assim, eu criei a Vibe na pandemia. Eu não tinha como pegar nenhum artista, porque além de ser empresário, eu sou cantor, então eu me preocupo com minha carreira. Eu sou sócio de todos, mas quando eu estou no palco, eu quero ser melhor que todo mundo. Eu não abro para ninguém, não. Né? Eu tento ser assim. Mas, tipo assim, mas quem passar de mim também eu admiro. Como o Natan tá voando, Léo Foguete, Zé Vaqueiro. Aí eu disse, Carlinhos que é meu sócio. A gente na pandemia sem fazer show, um ano já sem fazer show, rapaz, bora montar uma empresa para cuidar de artistas. Agora, acho que eu tenho um tempo, quando eu não estou fazendo show, eu não sabia quando é que ia voltar. A pandemia, quando começou, eu pensei que ia durar 3 meses. Né? Durou quase 3 anos. E a gente lançou a Vibe, não tinha nada, não tinha escritório, só o nome Vibe. Não tinha escritório, não tinha mesa, não tinha nada. Lá na minha casa a gente montou. Aí sim, não, vamos fazer o que agora? Bora atrás de um artista. Aí quando foi com uma semana, apareceu um cara chamado Zé Vaqueiro. Né? Zé Vaqueiro foi o artista mais ouvido de 2021 no Brasil, no YouTube. Aí a Vibe fez isso. Aí depois veio Natan, Mário Fernandes, Felipe Amorim na Foguete. Hoje a empresa tem 12 artistas, né? Eu pensei que ia ter só um e agora temos 12, graças a Deus. E a seleção. A seleção. Você é o Ancelotti, cara, do forró. Aí abrimos a Vibe ontem aqui em São Paulo, né? O escritório. Olha a gente só. tá tentando expandir. E vamos também pegar outros artistas, que não seja só do forró. A gente tá conversando já com a galera. Já. E aí, pensando, vamos lá. Luiz Gonzaga aparece num sonho enquanto você dorme. O que você acha que ele falaria pra você ao ver você movimentando a cultura nordestina dessa forma? Eu tenho medo do que ele ia falar. Eu não sei se ele vai falar que eu tô fazendo certo ou errado. Eu era muito metódico. Eu tive o prazer de conversar com o Dominguinhos, né? Dominguinhos é outro monstro da nossa música brasileira, nordestina. E o Dominguinhos, ele deu uma entrevista e falou que Aviões de Forró não era forró. Né? Ele não xingou, mas foi a opinião dele. Ficou de boa. Fiquei triste, não vou mentir. Porque a gente é um forró diferente, né? E a gente se encontrou na Bahia. E a minha banda acompanhou ele, porque a banda dele não conseguiu chegar no show. E antes de começar o show, ele me chamou no camarim e pediu desculpa. O Dominguinho pediu desculpa, eu todo me tremendo aqui. Eu querendo olhar pra ele. Eu não consegui cantar. A gente tocou uns 40 minutos com ele, tocamos os maiores sucessos. Inclusive o Mestrinho, que é do Dominguinho, estava com ele, que ele sempre acompanhou ele. E foi aí que eu conheci o Mestrinho, né? Eles são muito metódicos. Eu tenho medo do que ele falaria. Rapaz, você tá fazendo errado, rapaz, tá fazendo certo. Eu não sei. Eu prefiro ficar sem pensar isso. Ou ele continua fazendo, depois eu te ver. Vai assim mesmo. Agora aqui no Reverso a gente tem uma brincadeira pra saber o quanto que você conhece desse ídolo mesmo. Eita, que é um quiz, mas sem compromisso, hein? Sem compromisso. Se eu errar. Se você errar, você só não recebe o selo do você sabe. Vamos ver se você sabe. Eu acho que você sabe. São algumas perguntinhas aqui, verdadeiro ou falso, ou enfim, alguma coisa. Eu te mostro a resposta depois. Tá. A primeira, Xande. Luiz Gonzaga aprendeu a ler e escrever dentro de um grupo de escoteiros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lá em Fortaleza. Aí. Você sabe muito, cara. Você é humilde demais. Gonzaga se alistou no Exército após mentir a idade e participou da Revolução de 30 no interior da Paraíba. Verdadeiro ou falso? Verdade. Inclusive, essa história você falou aqui um pouco há tempo, Exatamente. Né? Muito engraçado isso dele mentir a idade dele, né, cara? Ele era um contador de anedota, ele desenrolava. Ele é igual, ele também é meu colega de profissão, sabe? Eu acho que ele é tipo um jornalista do sertão também, cara. Pode ser, é verdade. Se for olhar, inteligentíssimo, né? Muito inteligente, mas mentiu a idade para poder chegar onde ele queria, né? Não vou dizer que foi certo, mas... Mas é isso. Gonzaga gravou mais de 600 músicas em 266 discos, sendo 53 da sua autoria e 243 com parceria, além de 331 de outros compositores. Ô, louco. Verdadeiro ou falso? Rapaz, eu tô achando muito. Verdadeiro. Verdadeiro também. Só tem verdade. Pô, você tá dando check tudo. Mas, ó, 600 músicas em 266 discos. É muita coisa. É muita coisa. Você sabe quantas músicas você já gravou na sua carreira? Pô, nunca parei pra contar isso, mas é um bocado. Seria bom, hein, contar. É um bocado. Eu tô achando que você tem mais de 600 músicas. Acho que não. Pode ser, viu? Eu acho. Se botar feat, participação vai, e com tudo certeza, mais, vai, entendeu? Vai. Eu vou contar isso aí. Depois você me conta. Qual que era o apelido dado a Luiz Gonzaga por causa do rosto arredondado que ficou eternizado pelo radialista Paulo Gracindo? Lua. Era Lula ou Lua?
Lula. Lua, Né? Mestre Lua. Mas também tinha o Velho da Lua, né? É. Você sabe de onde surgiu esse vulgo aí, do Não. Velho da Lua? Não. Também não. Eu não sei se você me falar agora. Não, porque eu ia contar a história toda. Não, porque isso aqui. Qual é o nome do primeiro álbum lançado pelo Luiz Gonzaga? Eita, aí você me pegou. Não vou lembrar, não. Começa com O. Oh, meu Deus. Não lembro. Olha pro céu. Um maior sucesso, né? É. São João, essa aí Olha deixa pro de chamar. céu. Nossa, é Olha verdade. pro céu, meu amor. Nossa, mas é muito bonita essa música. É. Meu. Eu já dancei quando era criança essa música. Na escola, né? né? A quadrilha, todo mundo dançou. Agora a pergunta veste vai, vamos ver. Qual era a peça de roupa mais icônica usada pelo Gonzagão? Gibão. Gibão. Chapéu de vaqueiro e gibão de couro. Era a armadura dele. Eu gosto de pensar também, eu vou te dar essa pergunta, se essa capa de disco fosse um look, uma roupa assim, que você vestiria em homenagem a ele para fazer um show, qual que seria essa roupa? Mas eu uso todo São João. Eu assim, nos últimos 2 anos eu fiz um projeto chamado Forró é Pop, que eu resgatei música dele, música do Dominguinhos, música do Machos com Leite, da Calcinha Preta, do Magnífico, são bandas que eu cresci ouvindo. E todos os meus looks é inspirado nele. Então, eu tenho Expedito Celeiro, que é lá de Juazeiro, que é um dos caras mais renomados que mexe com couro. Então, a maioria dos shows eu cantei com gibão também. Um gibão estilizado, não é o dele. E alguns dos looks tem a foto dele também. Então, todo São João eu tô usando, tô tentando trazer isso de volta. E o que você sente quando você veste essa armadura assim? É pesado, assim, porque pra alguns é só um look, né? Mas, tipo assim, como eu via na casa do meu avô, que ele tinha, isso era pra entrar no mato, pra pegar o boi, né? Pra não se furar. Porque tem muito espinho quando você entra na caatinga, né? Então, quando você bota isso aqui, você pode vir qualquer pau que não fura, não machuca. É por isso que é a armadura do vaqueiro. E a gente tem alguns ritmos nordestinos que ele ajudou a popularizar. E eu queria a sua ajuda para explicar a diferença deles. Que é o shot, o chachado e o forró. Qual que é a E diferença? tem o baião também, né? E o baião, verdade. É questão de ritmo, né? O chachado é um ritmo que pouca gente você mal escuta hoje, que é um ritmo maravilhoso para dançar, para quem sabe dançar. Eu não sei dançar. Não sabe dançar, não? Não sei, acredita. Eu tenho vergonha de falar isso, mas sou casado com uma bailarina, mas não sei dançar. Depois a gente vai dançar um forró Eu não aí. sei dançar. Eu quero ver. Você sabe? Muito bom, muito bom. Mais ou menos. Tipo assim, o básico. O básico? Eu não sei, não. O baião é um shot, que ele que inventou esse nome baião, porque é do feijão e do arroz, que juntos, né? Então ele pegou os zabumba e triângulo, é um shot mais acelerado, mais safado, né? O Dominguinhos é o rei do shot normal, o Luiz Gonzaga do baião. O chachado é um forró mais acelerado, que pouco você escuta hoje. Eu sinto até falta de ouvir, porque, pronto, o forró de cabo-rabo é um chachado. O forró de cabo-rabo é um chachado. É mesmo. E o forró que a gente fala que é forró, acho que é o forró que a gente faz hoje, que é o forró eletrônico, que é Machos com Leite, Calcinha Preta, que a gente chama de forró, né? Que para alguns não é, mas para mim é. E o piseiro é um derivado do forró, que é um forró eletrônico, que em vez de ser a banda tocando, a bateria acústica, o baixo é um som de teclado. Então é isso que... Mas tudo é forró. Tem muito grave e médio também, Exatamente, uma marcação, né? Pra tocar em paredão. Esse aí destrói o ouvido. Destrói o ouvido. E quando você introduziu a bateria pesada, os metais ali e mais recentemente essas programações eletrônicas do piseiro, teve muitas, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou muito. Ser moderno é a verdadeira forma de ser fiel ao rei? Eu acho que ser moderno é você se dar o luxo de poder aprender coisas novas. E nunca achar que você sabe de tudo, né? Quando o Aviões nasceu, a banda que estava estourada lá no Nordeste era Nalda de Cajuca, uma banda lá do Pernambuco, com Calcinha Preta e Magníficos. É um forró romântico, que lá a gente chama forró reggae. É o estilo de forró. E a gente veio com uma banda muito pesada, tocando mais rápido com metais. Ninguém estava usando metais mais naquele tempo. E a percussão muito alta, que eu sou percussionista, eu adoro percussão. Então a banda ficou muito balançada. E eu gosto de cantar meio fora do tempo, meio brincante, sincopado. Até a Ivete falou que eu sou o Jacques do Pandeiro da Nova Atualidade. Ela falou isso e eu fiquei todo feliz. Jacques do Pandeiro é outro monstro, né, Exato, da Paraíba. E assim, quando o Aviões apareceu, foi, né, rapaz, como é que dá pra dançar porque era muito acelerado, muito pra cima. Na sua boca eu viro fruta, era muito rápido. Então, rapaz, aí o pessoal, alguns gostaram, outros falaram mal. Sei que no final deu tudo certo, mas a gente que mesmo foi causar. Foi botar o forró um pouco pra frente, que tava romântico. Não que o romântico seja ruim, mas a gente queria dar uma animada. Uma animada, aí né? veio gostosão, veio risca-foi, não risca-faca, eu te conheci, tudo pra cima. Então, era pra ouvir no churrasco, pra dançar, pra pular, não era pra dançar colado. Você sabe que eu também sou DJ? E tem um remix que eu tenho,
de chupé que é de uva, techno. E que quando eu toco... Sério? Eu juro pra Eu quero você. ver isso. Eu vou te mostrar. Cara, eu não lembro quem foi o produtor, depois eu vou mostrar ali nas minhas redes pra vocês, mas é muito bom, porque a sanfone, ele... no techno, e toda vez que eu coloco o chupé que é de uva no techno, Que tipo, vai abaixo. A música sendo boa não tem estilo, né? Exato, olha só como as coisas, os universos, eles se colidem. E hoje em dia, você falou que você é percussionista, e isso é muito legal, porque eu acho que com a percussão você consegue mudar totalmente o perfil da música. Ela pode virar um reggae, ela pode virar um techno, ela pode virar um piseiro, ela pode virar um shot. Exatamente. Eu sou um músico frustrado, né? Meu sonho era ser baterista, toco muito ruim. Aí fui tocar percussão, toco mais ou menos. E cantar eu tô tentando até hoje. Você tá tentando, né, Xande? A gente tá te dando uma chance aqui, né? Obrigado pela chance. Só o comandante, só. E tem uma parada que o forró eletrônico, né? A gente falou de paredão, a gente fala de curtição, de amor, de superação. É uma parada que não só a juventude também se identifica, mas é uma parada que é incomum a todos nós brasileiros, assim. Como que você relaciona essa crônica social de hoje, que é uma forma de contar a história desse Brasil de hoje, com a caneta que Gonzagão escreveu no passado? Eu acho que a gente tá querendo falar a mesma coisa que ele falou, só que com a linguagem de hoje. Eu penso assim, porque... pronto, nesse disco aí, que essa música que a gente viu, que é a Açucena Cheirosa, é uma música que é uma música romântica, só que ela tá muito, muito pra frente, né? Quem quiser comprar, eu vendo a Açucena Cheirosa do meu jardim. Isso é ele vendendo rosa pra pegar as meninas. Então ele tá o maior galanteador pra pegar uma menina. Então a gente fala a mesma coisa hoje, só com outras palavras, né? Com outro som. Eu acho que a mensagem é a mesma. Mas assim, eu tô gostando muito do forró novo, da atualidade. João Gomes, Zé Vaqueiro, Natan, ainda como incluo, tem Safadão, tem uma galera massa que tá vindo aí que tá... Não é que não esteja... Porque mudou a linguagem. Assim, o Luiz Gonzaga fez a parte dele, agora a gente tá fazendo a nossa e com certeza virão mais pra frente aí que vão ouvir a gente e vão querer fazer parecido ou melhorar o que ele fez. O que ele fez ninguém consegue copiar, né? Como ele fez tão bem. Mas a gente estamos aqui para poder dizer que somos forró sim e estamos tentando levar o forró dele o mais longe que for possível. E você tá jovem ainda. Mas jovem o que é jovem essa... ainda. O que essa maturidade dele te ensina sobre envelhecer nos palcos? Quando eu fiz o Forró é Pop a primeira vez, que foi o projeto que eu fiz de São João, meu sócio, que é o Carlinhos, era muito preocupado comigo. E ele me indagou isso. Quando eu falei, Carlinhos, eu vou fazer esse show aqui, mostrei o repertório para ele, ele disse, isso vai lhe envelhecer. Ele falou com essas palavras. Eu falei, mas Carlinhos, tem hora que a gente tem que envelhecer, mas se for para envelhecer, eu quero envelhecer com qualidade. Né? Cantando o que eu gosto. Porque, tipo assim, quando eu entrava no palco cantando Asa Branca, não tem como você não arrepiar. Você com 40 mil pessoas lá em Caruaru cantando Asa Branca, todo mundo cantando com você, Então, foi por isso que eu fiz, rapaz, se for para envelhecer, tem que envelhecer com qualidade. Eu não me preocupo com isso, eu sei que vai vir outros por aí. Tô na ativa ainda, não tô longe de querer me aposentar. Então, os novinhos me acompanhem. É o Cristiano Ronaldo, né, cara? Um pouco mais velho. E um pouquinho mais gordo também. E quando eu gosto de trazer essa brincadeira também pro pessoal nesse final, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar para aquele tempo em que ele estava gravando esse disco em 86, o que você falaria para ele? O que o Xande de hoje diria pro Luiz Gonzaga daquele dia? Pediria para participar da música com ele. Qual seria, você acha? Açucena Cheirosa. Essa é a sua favorita, né? Não sei porque essa música me marca muito. Tem outras dele, várias, que é muito boa. Porque eu gosto do Luiz Gonzaga do lado B. O lado B dele tem uma música chamada dele que é Serrote Agudo, que é contando a história de um engenho que se acabou. Que eu gosto da música dele que conta uma história. Eu fico imaginando na cabeça a música num vídeo. Eu fecho o olho e fico imaginando ele cantando e fico imaginando o que ele tá falando. Mas essa Açucena Cheirosa me lembra minha casa, me lembra a radiola que meu pai tinha, a cadeira tava lá em casa. A gente não tinha televisão, só tinha radiola. Então, quando eu ouço ela me leva para isso. Se chegasse lá, eu queria gravar com ele essa. E nesse clima de São João, você que é profissional nessa festa, se fosse para você dar 3 dicas de como curtir o São João da melhor forma, fala aí pro pessoal. 3 dicas? Acho que qualquer ser humano do mundo, não só do Brasil, tem que conhecer Caruaru e Campina Grande. Tirar um dia para ir lá. Todo mundo fala que um é maior do que o outro, mas para mim os dois são maravilhosos. Cada um tem sua particularidade, não é que um seja melhor ou maior do que o outro. Graças a Deus eu toco nos dois todo ano. Pra ninguém ter ciúme. Eu acho que tem que ir. Tem um canto lá em Caruaru, chamado Alto do Moura, que eu sempre tô lá, que é um canto que é bem folclórico, que lá tem buchada de bode, tem bode assado, tem as comidas típicas que a gente comia no São João antigamente, aí tem canjica, pamonha, eu acho que tem que ir também, Alto do Moura, quem puder, lá no Pernambuco, é pertinho de Caruaru, dá
12 quilômetros. Olha aí. E eu acho que você indo na Paraíba, o São João é grandioso no Nordeste. Na Bahia tem um São João muito grande também, mas eu acho que você, se for em Campina Grande, tente conhecer mais a história de Jacques do Pandeiro, que eu acho que ele é um dos artistas, assim, eu tenho a coleção dele, ouço muito ele, eu acho que ele é injustiçado no Brasil. Acho que ele não tem o tamanho, não é que ele seja maior do que Luiz Gonzaga, mas eu acho que ele se equiparava na inteligência dele, de compor, de tocar. Então eu queria que quem fosse curtir o São João ouvisse o Jacques do Pandeiro também. Bom. É uma dica e um conselho. É isso, muito obrigada. Anotei tudo aqui na minha cabeça, espero que você também. Para agradecer também você ter vindo, eu quero te dar esse disco. Oh, meu Deus, meu pai vai morrer, meu pai. Pode levar para casa que Obrigado. É seu. Eu quero muito agradecer. Presente, viu? Pô, pra mim é um presente você estar aqui comigo. Vou dar pro meu pai, que ele perdeu dele. Não... Olha aí. Vou levar pra ele. E aí, já pensou? Seu Zé Alexandre, vamos vir juntos. É, mais um domingo com você ouvindo junto com ele. Obrigado, viu? Obrigada a você. Mesmo. Agora, você não quer tentar um forrozinho, não? Não. Valeu, Obrigado, muito obrigada. Beijo. Beijo, tamo juntos. Uhul!